Oi, meu nome é Jean, eu tenho 15 anos e eu sou colaborador do NT. Eu já tenho o Espírito Santo, recebi o Espírito Santo dia 13 de março desse ano, mas eu não cheguei na igreja como eu tô agora. Eu não cheguei no NT como eu tô agora. Quando eu cheguei, eu era escravo da homossexualidade. Quando eu cheguei, eu era escravo da prostituição, eu era escravo da pornografia, escravo da masturbação, eu era escravo do palavrão, eu era escravo da depressão e das crises de ansiedade. Quando eu cheguei no Nação, eu tinha vários problemas. Eu não tinha noites que eu não dormia. Tinha vezes que, pra mim dormir, eu só conseguia dormir se eu chorasse a noite inteira, se eu me mutilava, se eu me cortava, se eu vendia o meu corpo na internet. Eu criei uma conta no Instagram só pra mim me prostituir. E durante esse tempo eu consegui vários seguidores. Eu consegui mais de 6 mil seguidores nessa conta. E tudo isso era pessoas que praticamente viam o meu corpo. Praticamente pessoas que pediam fotos do meu corpo. E eu mandava porque eu precisava de um jeito preencher o vazio que eu sentia. O vazio que eu nunca achei que poderia ter algo que suprisse ele. Então eu me prostituía, fazia todo esse tipo de coisas para suprir o vazio que existia. Quando eu tinha mais ou menos uns 8 anos, eu lembro que a minha mãe sempre saía de manhã para trabalhar e eu saía do meu quarto e ia pro quarto do meu padrasto, porque o meu pai ele não morava com nós, ele saiu da nossa casa muito cedo, então eu não tive convívio com meu pai. E até isso eu tive uma mágoa, mas depois disso eu fui acumulando muitas coisas. Mas quando a minha mãe saía, eu lembro que eu saía do meu quarto e ia deitar perto do meu padrasto porque eu sentia atração por ele. Só que eu sabia que aquilo ali era muito estranho porque não era de mim que vinha aquilo. Eu sempre soube que aquela atração não era uma coisa minha que surgia. Claro, eu tinha, mas a atração não era uma coisa do meu pensamento, era uma coisa que surgia do nada e eu não sabia como surgir. Então, por muito tempo eu fui escravo disso, por muito tempo eu me prostituí no colégio, muito tempo eu ficava com meninos, muito tempo eu vendia o meu corpo. E depois disso, até que um tempo isso foi preenchendo o vazio que eu tinha. Uma falsa sensação de preenchimento desse vazio. Mas depois de muitos anos, parou. Esse vazio começou a ser maior do que ele já era. E eu nunca encontrava algo que eu pudesse realmente preencher ele. Então eu procurava em várias coisas. Eu comecei a roubar. Eu roubei da minha própria família. Eu roubei mais de 5 mil reais da minha própria família para suprir o vazio de ter uma roupa boa. Eu tentava suprir esse vazio tendo roupas boas, tendo roupa de marca. Eu tentava suprir esse vazio comprando coisas para dizer que eu tinha uma vida boa, mas na verdade a minha vida era destruída. Depois de um tempo, tudo começou a piorar na minha vida, tudo começou a dar errado. Eu me sentia sozinho dentro do colégio, me sentia sozinho nos lugares que eu ia, até mesmo dentro do próprio Nação. Por mais que todos os jovens e a missionária e a obreira tentassem me convidar sempre para vir, tentassem me fazer com que eu tivesse amigos aqui dentro. Todo mundo era meu amigo, mas eu me sentia sozinho. Eu dava risada aqui dentro, mas quando eu saía lá fora eu chorava no quarto e 3 horas da madrugada eu tinha um desespero de descer, porque o meu quarto era em cima, era na parte de cima da casa. Eu descia, ia no banheiro e começava a me mutilar. E eu tinha ódio de mim mesmo, eu tinha nojo de mim. Eu começava a cortar e eu gostava de ver o sangue escorrendo no meu braço. Eu gostava de chorar a noite inteira. Por mais que fosse uma coisa triste, ao mesmo tempo tinha um prazer em fazer aquilo ali. Então eu comecei a me alfinetar com agulha no corpo para me sentir mais dor. Eu chorava o dia inteiro. Eu não ia, uma hora eu parei de ir pro colégio, não tinha mais força para me levantar. Eu fiquei só chorando. Tentei me matar, eu tentei tirar minha própria vida, mas quando eu fui tentar tirar minha própria vida, a missionária me mandou um áudio com uma música que dizia que Deus se lembrava de mim, que Deus não tinha se esquecido de mim. E depois de um tempo, através daquela música eu podia ter mudado, porque Deus falou comigo aquele dia, mas eu era muito orgulhoso, então eu não quis mudar. Eu quis ficar naquela situação que eu estava, eu quis viver naquela situação. Então eu ainda gostava que a homossexualidade me prendesse. Por mais que eu sabia que eu tinha que mudar, eu não conseguia. E eu sabia que a homossexualidade era errado. Eu sabia que fazer tudo que eu fazia era errado. E um dia, quando a minha vida piorou muito, muito mais, eu corri para a missionária e chorei. Eu chorei na frente dela. Eu não tinha palavras para dizer.
mas o meu choro foi de dor. A minha alma era sofrida, a minha alma era angustiada, eu não tinha felicidade, eu nunca tive felicidade. E eu lembro que eu me prostituía para muitos meninos, muitos meninos. Eu criava um grupo dentro da igreja, dentro do NT, eu criava grupo para falar mal da missionária, com uns jovens que faziam parte do NT, que ainda fazem. Eu criava grupo com esses jovens e até os novos, alguns eu falava mal da missionária. Não deixava com que nenhum jovem conversasse com ela, porque eu sabia que a partir do momento que falassem com ela, eles iam mudar. Não porque falariam com a missionária, mas porque eu sabia que ela tinha o Espírito Santo. E eu sabia que a partir do momento que o Espírito Santo usasse ela ia conseguir trazer um jovem para Jesus. Então eu não queria. Só que eu sempre pensei que isso fosse um pensamento meu. Mas isso eram os problemas espirituais que eu tinha. Era um de vários problemas espirituais que eu tinha. Eu não queria que nenhum jovem avançasse porque eu não conseguia avançar. Então eu barrava todo mundo de conseguir mudar. Eu barrava todo mundo de conseguir ter uma vida melhor porque eu não conseguia ter. Mas depois, quando eu resolvi realmente mudar, depois que eu passei por muita coisa, depois de ter sido humilhado aí no mundo, depois de ter sido pisado, depois de baterem na minha cara no mundo e falarem que eu não seria nada, eu resolvi mudar. Mas não foi de um dia para o outro, eu demorei para perceber. E quando eu quis mudar, eu consegui mudar. Eu caí em muitas coisas, caí em muito pecado, mas eu consegui mudar, porque um dia eu me revoltei. E eu disse que eu não queria mais viver na mesma situação. Então, eu lembro que eu fiz propósito para me libertar, e realmente eu quis me libertar. Não quis dizer assim, eu estou liberto, mas seguir fazendo o pecado, porque eu acho que isso não é nenhuma atitude de cristão. Então eu quis ser um cristão realmente, eu queria viver pela palavra. Eu queria poder dizer assim, eu sou cristão e ser cristão de verdade. Porque eu botava muita força para as coisas do mundo. Quando era para roubar, eu roubava com força, não tinha quem me dissesse não. Então, quando eu me converti, quando eu quis me converter, eu quis pegar com força. Eu quis dizer, não, eu vou e eu vou. Porque se eu botava força no mundo, eu quero pôr força agora. Mas o meu olhar era como de uma criança vendo doce. Era algo novo para mim. Era algo diferente, era algo bom, que eu via que mudava a vida das pessoas. Então, eu vim pro NT e eu decidi mudar de vida. Depois de um ano, acho mais ou menos, por aí, entre esse tempo, eu consegui me libertar. Depois de 3 meses, eu recebi o Espírito Santo. E quando eu recebi o Espírito Santo, depois de uns dias, eu tive a certeza que eu não precisava mais das coisas que eu fazia antes. Eu estava longe, você estava perto, eu te... O Espírito Santo preencheu o vazio que a depressão criava dentro de mim. O vazio que eu tinha quando o Espírito Santo entrou, eu parei de ter. Ele realmente sumiu. Eu não tinha mais aquele vazio. Hoje eu sou uma pessoa totalmente transformada. Eu sou livre da homossexualidade, eu sou livre da masturbação, eu sou livre da mentira, livre do palavrão, livre da ansiedade de ter as coisas, livre de tudo aquilo que me prendia no mundo. E hoje eu tenho o Espírito Santo, eu recebi o Espírito Santo e é a melhor coisa que eu posso ter, a melhor coisa que eu tenho. Eu não tenho as roupas caras que eu tinha antes, mas eu tenho uma coisa que vale muito mais do que tudo isso, que é o Espírito Santo. Então é só não desistir e seguir em frente. Eu consegui mudar, eu sou a prova viva que sim, existe a cura gay, sim, existe libertação para a homossexualidade e dá para mudar. Você estava perto, eu te rejeitei.